Está em mim, Davi, da minha canção. Tu és o vento que me eleva cada vez mais. O teu amor está em mim, farei o mundo ver. É maravilhoso viver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria podermos mais uma vez partilhar a palavra de Deus entre nós. A palavra de Deus deve gerar vida, gerar também comunhão e gerar também em nós cada vez mais um compromisso com o amor que é o próprio Jesus. Deus é amor e o amor exige também uma certa reciprocidade, uma certa resposta, e essa resposta nós só podemos dar em atitudes concretas. O trecho do Evangelho de hoje ele precisa ser compreendido em conexão com o capítulo 15, que é o capítulo das parábolas da misericórdia. Nessa parábola que Jesus conta hoje, ele fala deste homem rico que tinha um administrador desonesto. Então, a gente precisa, antes de mais nada, esclarecer uma coisa. Jesus não está elogiando a desonestidade daquele homem, mas ele aproveita aquela situação para ensinar. Este administrador desonesto, ele desonestamente, ele fez tudo errado durante a administração. As pessoas deviam para o patrão dele e ele não cobrava. Outras vezes ele cobrava de uma maneira errada. E quando ele se viu prestes a ser demitido, prestes a ser mandado embora e ficar na penúria, e ele fala: olha, eu não sei mendigar, tenho vergonha disso, não quero trabalhar num trabalho pesado, né? Ou seja, de cavar eu não tenho forças. Então ele volta lá e chama os devedores e coloca um outro valor nas dívidas, nas contas, e dá o seu jeito, de forma que o patrão elogiou. Afinal de contas, é melhor ter pouco do que não ter nada de volta de tudo aquilo. Então, quando o patrão elogia, significa o quê? Significa que ele está com o emprego garantido. Então, o esforço do desonesto, Jesus aproveita esse esforço deste homem para falar. E quem é cristão? Quem quer o céu? Né? Chega o momento da nossa morte, o momento em que nós vamos morrer, então o nosso Pai Deus vai dizer: olha, você só fez coisa errada, você não fez nada que prestasse, você viveu a sua vida inteira desonestamente, inutilmente. Então você vai dizer assim: ir para o inferno eu não quero, né? Para o purgatório também não quero. Então vai fazer o quê? Naquela hora não vai ter mais jeito. Então o que Jesus está querendo dizer é: aqui nessa terra, enquanto há tempo, vai e faz todo esforço possível para ganhar o reino dos céus. Pense que um dia você pode perder tudo isso. Pode perder o amor, perder o paraíso, perder o céu, perder a salvação da tua alma. E por isso mesmo você precisa fazer aquilo que for preciso para ganhar o céu. Quando Jesus fala assim, logo no finalzinho do Evangelho, né, que ele diz naquele trecho que, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, quer dizer justamente isso. Você imagina, por exemplo, como o comércio se organiza para vender, como eles seduzem as pessoas através das vitrines bem arrumadas, lindas, uma bela arquitetura, como um artista, quando quer passar uma mensagem, quanto empenho ele tem,
como os filhos deste mundo, ou seja, como as pessoas para ganhar dinheiro elas vão, recorrem a todo tipo de técnica, não mede esforço de forma alguma para passar a mensagem, para adquirir consumidores. Agora você pensa, por exemplo, numa igreja, numa comunidade, como as pessoas são desleixadas, pouco aplicadas no treinamento de uma leitura, como os músicos, por exemplo, se comportam no altar, como muitos deles não ensaiam direito os cânticos, não rezam, não cantam com unção, não transmite. O que Jesus está querendo dizer é que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, somente porque quem tem a verdade para passar, quem tem a mensagem do Evangelho, não passa. São administradores infiéis, não é? Por quê? Porque Deus quer que a gente seja fiel naquilo. De verdade sejamos inteiros naquilo que fazemos. Apesar das fraquezas, apesar da nossa fragilidade, nós somos filhos da luz. Portanto, temos uma mensagem de luz para passar para o mundo. Então, qual é o grau de empenho? Não só de empenho de oração, de dobrar o joelho, porque isso é muito importante, talvez seja o mais importante, mas também se completa isso com o meu empenho em colaborar financeiramente, inclusive, com a obra da evangelização. Em dar o meu tudo, em ajudar, em ir atrás, em ter iniciativa, em não desanimar, em não deixar que as fofocas, os fuxicos, não deixar que as insídias plantadas no nosso coração, que isso desanime a gente, não deixar que aquelas pessoas maldosas que falam mal, que muitas vezes querem mais palco do que o altar, não deixar que essas pessoas sejam mais fortes do que nós. Preciso que nós não fiquemos disputando as trevas, mas que nós tenhamos a graça e a vontade e a verdade no nosso coração. Fazendo isso, seremos verdadeiramente filhos da luz. O que esse texto me leva a dizer a Deus? Então reze espontaneamente, pedindo a Jesus, o mestre da sabedoria e da verdade, que Ele perdoe cada vez que nós não fomos como os filhos da luz, mas fomos como os filhos das trevas. Ou pior ainda, não é? Que os filhos das trevas pelo menos se empenham. Nós nem isso. Empenhemos-nos cada vez mais em passar para os irmãos e as irmãs aquela verdade, porque chegará um dia que nós podemos ser demitidos, e aí não haverá mais o que fazer. Demitidos do céu, excluídos do reino dos céus por nossa própria opção. Peçamos a nossa Mãe Maria Santíssima que, como filha da luz, soube viver plenamente, se empenhar inteiramente, de corpo e alma, toda a sua vida, consagrada a Deus. Peçamos a São José a graça de que nós tenhamos sempre a força necessária para não desanimar na nossa caminhada. Peço a Deus por você, peço a Deus por sua família, por sua casa, e daqui envio a minha bênção sacerdotal, pedindo que desça e permaneça sobre você, seus filhos, seus pais, todas as pessoas que fazem parte da sua vida, também sobre os empreendimentos, tanto espirituais quanto temporais. A bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te deixo no colo de Nossa Senhora, te desejo um bom final de semana.